Você já parou para pensar se a sua data de nascimento carrega um significado oculto? Se o dia em que você veio ao mundo não foi apenas um detalhe ao acaso, mas sim um marco, um sinal de que algo maior está em movimento? Imagine que cada aniversário não seja apenas um ciclo fechado, mas uma marca deixada por algo que ecoa no tempo. Um toque de algo invisível, como se o universo tivesse escolhido aquele exato momento para te trazer à vida. Há quem diga que certas datas guardam mistérios que vão além dos calendários e das celebrações. São dias que, de alguma forma, podem sinalizar um propósito, uma missão específica, uma razão para estarmos aqui que talvez ainda não compreendemos por completo. E se esses dias fossem pistas deixadas, pequenas marcas de um destino que ainda não se revelou por inteiro? Pode parecer estranho, mas muitos acreditam que a data em que nascemos pode ser uma chave, algo que liga nossa existência a algo maior. Hoje, vamos explorar essa ideia intrigante. Não estamos falando apenas de numerologia ou astrologia, mas de uma visão que mergulha nas tradições, nos textos antigos, nas palavras que atravessaram séculos e continuam a tocar nossas almas. Vamos adentrar nos ensinamentos de Jesus, que falava com simplicidade e, ao mesmo tempo, com uma profundidade que desafia o tempo, e entender como os dias de nascimento podem ser mais do que simples números. É um convite a olhar para si mesmo, não com os olhos da rotina, mas com os olhos do espírito, com a curiosidade de quem busca algo além da superfície. A ideia é simples, mas poderosa. Que cada aniversário seja uma oportunidade de refletir, de buscar sentido nas coincidências e nas escolhas que nos trouxeram até aqui. E talvez, ao final, você enxergue o seu dia de nascimento com outros olhos, não apenas como um dia qualquer, mas como um sinal, uma marca que o tempo e o acaso não puderam apagar. Essa é uma jornada que começa agora, uma jornada para dentro de si, para entender que talvez cada um de nós tenha um propósito que ecoa além das palavras. As palavras de Jesus sempre ecoaram com um sentido que parecia escapar ao olhar comum. Ele falava de coisas simples, como sementes, campos e vinhas, mas no fundo de cada uma dessas imagens havia uma profundidade que ia além. Ele não escolhia suas palavras ao acaso. Cada história, cada ensinamento era como um pedaço de um quebra-cabeça maior, onde tudo se conectava de maneira invisível. E é justamente nesse contexto que as datas, os números e os momentos se entrelaçam com a narrativa bíblica. Nada é colocado ali sem razão. Desde a criação do mundo em 6 dias, com o descanso sagrado no 7º, até as festas e celebrações que marcaram o calendário do povo de Israel, há um entendimento de que cada data carrega um peso que vai além da contagem dos dias. É como se o tempo tivesse um ritmo próprio, um pulso que reverbera com o sagrado. Jesus, ao longo de seu ministério, constantemente apontava para essa ordem maior, essa harmonia que guia o curso dos eventos. Ele citava profetas, fazia referência a tempos específicos, e em tudo havia um sentido mais profundo que poucos conseguiam captar. As parábolas que contava eram mais que meras histórias, eram portas abertas para verdades eternas que muitas vezes passavam despercebidas. Para ele, cada detalhe da vida era significativo, e isso incluía o tempo, as datas, os momentos que nos definem. Pense na parábola do filho pródigo, no tempo do arrependimento e do retorno ao lar. Pense no relato da última ceia, onde o tempo parecia suspenso, carregado de uma gravidade que os apóstolos só entenderiam depois. Essas não são apenas narrativas, mas são sinais de que os momentos de nossas vidas são permeados de significado e que o tempo, de alguma forma, é tocado pelo divino. Assim, quando pensamos em nossas datas de nascimento, vale refletir sobre o que Jesus nos mostrava, que não estamos apenas passando por dias comuns, mas que vivemos momentos que podem carregar em si um chamado, uma voz suave que nos lembra de um propósito que talvez ainda não tenhamos desvendado por completo. Cada data, cada marco, é parte dessa história maior que nos envolve. Os números e as datas na Bíblia não são meras coincidências ou registros históricos frios.
São símbolos pulsantes que carregam em si um significado que ressoa através do tempo. Desde as primeiras linhas das Escrituras, somos convidados a perceber que os números e as datas têm um papel quase místico, como se cada um deles fosse uma chave para entender um pouco mais do que está além do véu do visível. O número 7, por exemplo, é um dos mais marcantes. Desde o Gênesis, onde a criação do mundo se desenrola em 7 dias, até as múltiplas referências a esse número ao longo das Escrituras, ele aparece como um sinal de completude, de perfeição. Não é por acaso que Deus escolheu descansar no 7º dia, estabelecendo um ritmo que se tornou sagrado, uma pausa que nos convida a refletir sobre a obra completa, a criação em toda a sua plenitude. E o que dizer das datas proféticas, como o nascimento de Jesus em Belém? A precisão dessas datas e eventos nos faz entender que há uma ordem maior em tudo, uma sincronia que escapa à nossa percepção imediata. Profecias que pareciam distantes se cumpriram com uma exatidão que desafia a lógica, como se o tempo estivesse se dobrando para revelar algo maior, algo que só pode ser compreendido à luz da fé. As festas religiosas do antigo Israel, como a Páscoa e o Yom Kippur, não eram meras tradições culturais, mas momentos específicos no tempo em que o sagrado se manifestava de forma mais intensa. Eram datas que marcavam a reconciliação, a libertação, o recomeço. E ao olhar para essas datas, percebemos que elas não eram escolhidas por acaso. Cada uma delas estava imbuída de um significado espiritual, uma ponte entre o humano e o divino. Esses exemplos nos levam a considerar que nossas próprias vidas podem estar entrelaçadas com esse mesmo tecido de significados. As datas que marcam nossos dias podem ser mais do que simples marcas no calendário. Podem ser sinais, lembretes de que nossa existência é parte de uma narrativa maior, onde cada número, cada momento, tem seu lugar no grande mosaico do tempo. Existem certos dias no ano que parecem carregar um magnetismo especial, uma vibração diferente, quase como se o próprio universo sussurrasse algo através deles. Para alguns, essas datas não são meras casualidades, mas sinais de um propósito único, marcadores de uma jornada que vai além do que os olhos podem ver. Vamos olhar de perto alguns exemplos que nos convidam a refletir sobre essa possibilidade, onde as datas de nascimento revelam não só um dia, mas um destino. Pense no dia 3 de março, uma data carregada de energia criativa e uma profunda sensibilidade espiritual. Aqueles que nascem nesse dia costumam ter uma conexão única com o seu mundo interior, como se carregassem em si uma chama que nunca se apaga. São pessoas que não passam pela vida de forma superficial, elas mergulham, sentem intensamente e têm uma capacidade quase instintiva de trazer cura, seja pelas palavras, pela arte ou apenas pela presença. Há quem diga que esses indivíduos estão destinados a transformar o ambiente em que vivem, tocando vidas de maneiras que nem sempre conseguem explicar. Outra data que desperta a atenção é 5 de maio. Há algo de grandioso e protetor sobre esse dia. Quem nasce sob essa marca parece caminhar com uma aura de graça e favor, como se um olhar benevolente os acompanhasse ao longo da vida. Não são poucos os relatos de pessoas que, nascidas nesse dia, vivenciaram situações extraordinárias, onde escaparam de perigos, onde portas se abriram de formas que desafiavam a lógica. É como se suas vidas fossem costuradas por momentos de milagres, guiadas por uma mão invisível que as mantém sempre à frente, sempre protegidas. E o que falar de 7 de julho? Representado por um número que ecoa completude e mistério, esse dia carrega consigo uma força espiritual quase palpável. Aqueles que vêm ao mundo nesse dia são buscadores incessantes de sentido, de sabedoria. São mestres, guias, mentores, que de alguma forma se veem chamados a iluminar o caminho dos outros. Seus caminhos são muitas vezes solitários, cheios de desafios, mas é justamente nessa busca incessante que encontram a sua missão. Eles não só vivem, mas inspiram. São como estrelas que brilham mais forte nas noites escuras. Já 9 de setembro é uma data associada à compreensão profunda do que está por vir. Há uma clareza, uma capacidade de ver além das aparências, de entender o porquê das coisas, que marca aqueles nascidos nesse dia. São realizadores, pessoas que conseguem trazer à vida o que parecia impossível, que guiam projetos até sua conclusão com uma visão que poucos possuem. Há um senso de missão,
um saber que parece vir de longe, talvez de vidas passadas, talvez de algo que simplesmente sempre esteve ali. E então chegamos ao emblemático 25 de dezembro. Não há data que carregue mais simbolismo no mundo ocidental. Nascer nesse dia é como trazer consigo o espírito da generosidade, do amor desinteressado, da luz que brilha mesmo nos dias mais escuros. São pessoas que carregam um senso de missão em seus gestos, em suas ações. Elas não buscam reconhecimento. O que fazem, fazem por um impulso quase natural, um desejo de tocar, de curar, de espalhar o bem onde quer que estejam. Essas datas, e tantas outras, não são meros números. Elas nos falam de jornadas, de destinos traçados, de missões que começam antes mesmo do primeiro choro. São marcas de que há algo mais, de que nossa existência é tecida com um fio invisível que nos conecta a algo muito maior. E cada aniversário, cada retorno ao dia em que tudo começou, é um lembrete silencioso de que estamos aqui por um motivo, uma razão que ainda estamos descobrindo. Existem momentos na vida em que algo dentro de nós sussurra que há algo mais, um sentido escondido nas entrelinhas do cotidiano. São sinais sutis, quase como pequenos lampejos de luz, que nos indicam que estamos aqui para algo específico, algo que vai além da rotina e das obrigações diárias. E essas percepções, essas sensações de que somos diferentes de alguma forma, podem ser os primeiros indícios de que fomos escolhidos para um propósito especial. Talvez o sinal mais evidente seja a sensação persistente de não se encaixar. Desde cedo, você se sentiu diferente, como se enxergasse o mundo com outros olhos. Enquanto os outros seguiam o fluxo, algo em você resistia, inquieto, buscando um sentido maior. Esse sentimento de deslocamento não é uma falha. Pelo contrário, pode ser um indício poderoso de que há uma missão esperando por você, algo que só você pode realizar. Assim como José, no Antigo Testamento, cujos sonhos o diferenciavam de seus irmãos. Essa sensação de estar fora do lugar é, na verdade, uma marca de que você está destinado a trilhar um caminho único. Outro sinal frequente são os momentos de orientação quase inexplicável, como se uma força invisível guiasse seus passos. Essas experiências podem se manifestar de várias formas. Uma intuição repentina que te salva de uma situação perigosa, uma decisão aparentemente sem sentido que te leva a algo maior, ou uma série de coincidências que parecem traçadas a dedo. São pequenos toques de algo que foge ao nosso controle, mas que nos conduz de maneira sutil, como se estivéssemos sendo guiados para um destino que ainda não compreendemos completamente. Pense em Moisés e a sarça ardente, um encontro improvável, mas que mudou o curso de sua vida e de um povo inteiro. Há também aqueles que, desde cedo, demonstram habilidades ou talentos que parecem vir de algum lugar especial. Pode ser uma facilidade para ensinar, para curar, para confortar ou para enxergar além do óbvio. Esses dons não são meros traços de personalidade. São ferramentas entregues a você para cumprir um papel específico. Assim como Salomão recebeu sabedoria para governar, cada um de nós recebe algo que é essencial para a nossa missão. E cabe a nós reconhecer e desenvolver esses presentes, mesmo que o caminho até essa compreensão seja longo e desafiador. E claro, há os desafios e as adversidades que parecem testá-lo a cada passo. Esses momentos não são castigos, mas forjas, onde seu caráter é moldado, onde sua fé é refinada. Deus escolhe e prepara aqueles que Ele chama, e muitas vezes isso acontece nas situações mais difíceis, nas lutas mais silenciosas. Como Jó, que foi provado até o limite e ainda assim se manteve firme, suas batalhas são, na verdade, convites para crescer, para se fortalecer e para se alinhar com o propósito que lhe foi destinado. Cada um desses sinais, a sensação de ser diferente, as orientações inesperadas, os dons únicos e os desafios constantes, são lembretes silenciosos de que você não está aqui por acaso. Eles te convidam a olhar para dentro, a escutar com atenção e a perceber que por trás de cada acontecimento há um plano maior, esperando que você diga sim. Abraçar o chamado espiritual é um ato de coragem silenciosa, um movimento interno que começa com a aceitação de que você não está aqui por acaso. Reconhecer esse chamado é olhar para a sua vida, para os seus talentos, para as suas experiências
e ver neles um fio condutor que guia cada passo. Não é uma tarefa simples, nem um caminho isento de dúvidas, mas é uma jornada que pede entrega, humildade e, acima de tudo, fé. O primeiro passo é o silêncio, mas não um silêncio qualquer, e sim aquele que se busca nas primeiras horas da manhã ou no final de um dia turbulento, quando tudo parece se aquietar. É nesses momentos que o espírito se encontra com o que é sagrado, onde a alma se revela em sua forma mais pura. A oração, o diálogo íntimo com o que é maior, não é apenas uma rotina, é um alinhamento, um ajuste fino que conecta sua vontade àquilo que está além do entendimento. Não se trata de pedir, mas de ouvir, de sentir o leve toque da direção que muitas vezes passa despercebida. Depois, vem a ação. Não é suficiente reconhecer o chamado. É preciso vivê-lo com todas as suas forças, mesmo que o caminho não esteja claro, mesmo que os passos pareçam incertos. Isso implica desenvolver seus dons, aprimorar suas habilidades e, principalmente, não se esconder das oportunidades que surgem, por menores que sejam. Cada ação, cada gesto, é uma forma de honrar o que lhe foi dado. Busque conhecimento, leia, aprenda, envolva-se com aqueles que compartilham de uma jornada semelhante e veja como tudo se transforma quando você se coloca inteiramente no que faz. Outra chave para abraçar o chamado espiritual é a comunidade. Cercar-se de pessoas que te apoiem e que, de alguma forma, compartilhem dessa mesma busca pode ser transformador. Seja em uma igreja, em um grupo de estudo ou em conversas sinceras com amigos, essa troca de experiências fortalece, edifica e traz à tona uma coragem que você talvez nem soubesse que tinha. São nesses encontros que o propósito se torna mais nítido, que as dúvidas se dissipam e que o caminho ganha novas cores. E por fim, a entrega. Abraçar o chamado espiritual é, antes de tudo, um ato de entrega. É entender que nem tudo estará sob seu controle, que haverá dias de incerteza, momentos de silêncio profundo e até de desânimo. Mas é também saber que, acima de tudo, você está sendo guiado, que cada passo, por menor que pareça, faz parte de um caminho maior. Aceitar o chamado é seguir em frente com o coração aberto, confiando que você já tem tudo de que precisa para cumprir a missão que lhe foi dada. Essa jornada é contínua, é feita de pequenos atos de fé e de momentos de introspecção. E mesmo quando tudo parecer incerto, lembre-se de que você foi escolhido por uma razão e que esse chamado ecoa em cada gesto, em cada palavra e em cada instante da sua existência. Aceite-o, viva-o e permita que ele transforme sua vida e a daqueles que cruzarem o seu caminho. Há momentos em que o caminho se estreita, quando as certezas desvanecem e tudo ao redor parece se cobrir de silêncio. A solidão e a incerteza se tornam companheiras indesejadas, sombras que insistem em nos lembrar de nossas vulnerabilidades. Mas é justamente nesses instantes, onde a companhia falta e o horizonte parece distante, que o espírito encontra uma oportunidade de se fortalecer, de se conectar com algo que as distrações do mundo muitas vezes escondem. Estar só nem sempre é um fardo. Pode ser um chamado discreto para olhar para dentro, para reencontrar-se com aquilo que é essencial. Jesus, em diversos momentos, retirava-se para lugares solitários. Ele buscava o isolamento não como fuga, mas como um espaço de diálogo íntimo, um retorno ao centro, onde as vozes externas se calavam e a verdade se tornava mais clara. É nesse mesmo espírito que podemos transformar nossos momentos de solidão em portais de reflexão e crescimento. Nos dias em que as incertezas parecem maiores, quando o coração questiona o que os olhos não conseguem enxergar, é fundamental lembrar que você nunca está verdadeiramente sozinho. Há uma força silenciosa que caminha ao seu lado, uma presença que não abandona, mesmo quando tudo parece sem sentido. Em cada respiro, em cada pausa, existe a chance de se reconectar com essa presença, de buscar na oração, na meditação, ou simplesmente na quietude de um momento, o consolo e a orientação que muitas vezes não encontramos fora. As Escrituras estão cheias de promessas que aquecem o coração nos dias frios. Palavras como "não temas, pois estou contigo" ressoam não apenas como um consolo, mas como uma verdade que atravessa o tempo.
São lembretes de que, por mais sombria que seja a caminhada, existe um propósito, um porquê que talvez ainda não tenha se revelado por completo. E cada passo dado, mesmo trôpego, é uma afirmação de fé, um testemunho de que você está disposto a seguir, mesmo sem todas as respostas. E quando a solidão parecer insuportável, olhe para a sua própria jornada. Veja o quanto já caminhou, o quanto superou. Cada desafio vencido é uma prova viva de que há força em você, uma resiliência que o tempo não apaga. Aceite esses momentos de incerteza como parte do processo, como o solo onde as raízes se aprofundam, onde o espírito se fortalece e a fé se renova. Afinal, é na travessia das sombras que a luz interior encontra espaço para brilhar com mais intensidade. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo de algo muito maior. Aceitar o propósito para o qual fomos chamados é um ato de fé e coragem, um movimento interno que exige mais do que palavras. Pede entrega, disposição para caminhar por estradas que nem sempre são claras e um coração aberto ao desconhecido. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que há um caminho traçado, mesmo que seus contornos ainda não estejam totalmente visíveis. Ao longo de nossas vidas, somos constantemente desafiados a enxergar além das aparências, a encontrar sentido onde muitos veem apenas caos. E é precisamente nesse encontro consigo mesmo, nas dúvidas, nos tropeços, que o propósito começa a se revelar. Aceitar o chamado é como dar um passo no escuro, sabendo que algo maior segura sua mão, guiando-o mesmo quando tudo parece incerto. Não espere que o caminho seja fácil. Haverá dias de cansaço, de questionamentos profundos e de silêncio ensurdecedor. Mas é justamente nesses momentos que a fé encontra seu verdadeiro lugar. É a fé que nos leva adiante quando a razão se esgota, quando os obstáculos se multiplicam e a vontade de desistir se insinua. A coragem, por sua vez, não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele, de dar mais um passo mesmo com as pernas trêmulas. Lembre-se de que você não está sozinho nessa caminhada. Cada desafio, cada incerteza, cada momento de dúvida, tudo faz parte do processo de moldagem do seu caráter, da sua essência. E a beleza desse percurso está em viver cada instante com autenticidade, abraçando tanto as alegrias quanto as dores, sabendo que tudo contribui para algo maior que ainda está em construção. Abrace o seu propósito com a confiança de que você é capaz, de que tem dentro de si tudo o que precisa para cumprir a missão que lhe foi dada. Viva com fé, caminhe com coragem e permita que cada dia seja uma oportunidade de se alinhar mais profundamente com aquilo que você realmente é. E ao aceitar esse chamado, saiba que você está não apenas transformando a sua própria vida, mas tocando as vidas de todos aqueles que cruzam o seu caminho. Seja luz, seja força e siga em frente. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário e compartilhe sua história. Cada palavra sua pode inspirar alguém que precisa de força hoje. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar conosco nessa jornada. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o vídeo e faça parte de uma comunidade que busca viver com propósito e coragem. Até o próximo vídeo.